Há momentos na vida em que o silêncio fala mais alto que qualquer conselho. Você sente, é uma inquietação que não sabe explicar. Não é tristeza, não é cansaço. É como se algo dentro de você estivesse batendo na porta, pedindo para ser visto. A maioria das pessoas ignora essa sensação. Foge, se distrai, se afoga em rotinas, vícios, promessas vazias. Porque é mais fácil continuar andando no escuro do que acender a luz e encarar o que está lá dentro. Mas existe um ponto em que não dá mais para adiar. Um ponto em que você percebe que a maior parte do que te trava não vem do mundo, vem de você. Do que você evita, do que você não diz, do que você não quer admitir. E é exatamente aí que a mudança começa. Não quando você encontra respostas, mas quando tem coragem de fazer as perguntas certas. Aquelas que expõem suas máscaras, seus medos e a verdade que você tenta esconder até de si mesmo. Hoje, você vai ouvir 5 delas. 5 perguntas que não são fáceis, mas que, se você responder com honestidade brutal, podem mudar completamente o rumo da sua vida. Pergunta 1. O que na sua vida você mantém apenas por medo de perder, e não por vontade de ficar? Essa pergunta incomoda porque toca em algo que quase ninguém admite. Muitas das coisas que você mantém hoje, pessoas, hábitos, rotinas, compromissos, não estão mais ali por escolha. Estão por medo. Medo de mudar, de desapontar alguém, de perder algo que um dia já fez sentido, mas hoje só ocupa espaço. E isso se manifesta de maneiras muito sutis no cotidiano. Por exemplo, você já percebeu que às vezes continua num relacionamento que não te faz mais bem, mas fica com aquela sensação de: e se eu me arrepender? E se eu não encontrar alguém melhor? E se eu estiver exagerando? Você não está mais lá porque quer. Está porque tem medo do vazio que viria depois. No trabalho, acontece a mesma coisa. Tem muita gente que permanece anos num emprego que já drenou toda a motivação. Não porque gosta, mas porque tem medo da instabilidade, medo de arriscar algo novo, medo de descobrir que talvez não seja tão bom quanto imaginava. A pessoa não cresce, não se realiza, mas se mantém ali porque a ideia de perder o pouco seguro parece pior do que continuar infeliz. E tem os hábitos. Você mantém conversas que não te acrescentam, participa de grupos que você não tem mais nada em comum, mantém tradições que já perderam o sentido, tudo por receio de parecer diferente, estranho ou distante. Você se obriga a fazer coisas que não gosta só para preservar uma imagem, ou para não mexer na rotina. Porque mexer dá trabalho, dá medo, dá sensação de instabilidade. Isso acontece até com objetos. Tem gente que guarda roupas que não usa há anos, ou coisas que não significam mais nada, só porque vai que um dia precisa. Mas no fundo, é o mesmo padrão. Medo de deixar ir, medo de abrir espaço. E esse medo vem de uma lógica silenciosa, quase automática. A melhor escolha é continuar com o que já conheço. Mas será que é? Porque, quando você mantém algo só por medo, você cria uma espécie de prisão emocional. Você se acostuma a viver abaixo do que poderia viver. Você se adapta ao desconforto porque acredita que o risco de perder é maior que o benefício de mudar. O pior é que isso pode se tornar tão natural que você até começa a justificar. Você diz para si mesmo que não é o momento certo, vai melhorar. Não precisa mexer nisso agora. Não vale a pena criar problema. E assim você enrola, meses, anos, às vezes uma vida inteira. Mas olha só, coisas que você realmente quer não exigem esse tipo de desculpa. Elas fluem, te energizam, fazem sentido. Quando algo só te desgasta, mas você insiste em manter, existe grande chance de o motivo ser medo, não vontade. Então, pensa nas áreas da sua vida como uma casa. Imagina abrir cada porta e perguntar: eu realmente quero isso aqui? Ou só tenho medo de tirar? Isso vale para relacionamentos, trabalho, amizades, sonhos, rotinas, planos que você nem sabe mais por que mantém anotados. Pode ser que você descubra que está segurando coisas que já não são suas há muito tempo. Coisas que você carrega por costume, por pressão, por insegurança, mas não por real desejo. E o mais interessante, quando você finalmente deixa ir, aquele vazio que você tanto teme costuma durar bem menos do que imagina. Ele abre espaço para coisas novas, mais verdadeiras, mais alinhadas com quem você realmente é agora, não com quem você foi um dia. No fim,
A pergunta, o que você mantém por medo de perder, é um divisor de águas. Ela te obriga a encarar o fato de que muito da sua vida pode estar sendo mantido por inércia. E quando você admite isso, você recupera uma coisa essencial: a liberdade de escolher de novo. Responder essa pergunta dói, mas continuar vivendo preso ao que já acabou dói bem mais. Pergunta 2. Quem você seria se ninguém estivesse olhando? Essa pergunta parece simples, mas ela bate num ponto que quase todo mundo evita. A gente vive cercado de expectativas. Não só as dos outros, mas as nossas próprias. Aquilo que achamos que deveríamos ser. E é exatamente por isso que essa pergunta cutuca tanto. Quando você tira o olhar alheio da jogada, sobra só você. E muita gente não sabe lidar com essa versão. Pensa em situações bem comuns. Quantas vezes você já disse, tô de boa, só para não parecer frágil? Ou deixou de dar uma opinião porque imaginou que ia ser julgado? Às vezes você até ri de algo que não acha graça, só para não quebrar o clima ou parecer chato. Isso não é falsidade, é sobrevivência social. Mas quando vira regra, você começa a perder o próprio jeito de ser. No trabalho isso é ainda mais evidente. Tem gente que cria um personagem profissional tão convincente que com o tempo esquece como é sua versão real. Fala mais formal do que gostaria, diz sim para tarefas que detesta. Participa de reuniões inúteis porque tem medo de parecer incompetente. A pessoa veste uma identidade que não é dela, mas funciona. E por funcionar, ela mantém. E em relacionamentos então? Quantas vezes você engoliu um incômodo só para não criar clima? Ou fez algo que não queria para evitar que a outra pessoa te veja de um jeito negativo? Às vezes você age como se estivesse tudo bem, quando na verdade só não quer lidar com o confronto. Você vira a pessoa tranquila, madura, resolvida. Mas isso nem sempre combina com o que você sente. É só o papel que você aprendeu a desempenhar. Até nas redes sociais, a gente performa sem perceber. Posta coisas que parecem aceitáveis. Evita assuntos que possam gerar discussão. Edita a própria vida para encaixar num padrão. E o mais louco é que, quanto mais você faz isso, mais você se distancia da sua verdadeira voz. Agora imagina uma versão de você sem nenhuma dessas pressões. Sem olhar de família, sem opinião de amigos, sem a cobrança do trabalho, sem expectativa de ninguém. Quem você seria? Você falaria do mesmo jeito? Você manteria as mesmas relações? Você trabalharia no que trabalha hoje? Você vestiria as mesmas roupas? Você continuaria fazendo coisas só porque todo mundo faz? É desconfortável pensar nisso porque mostra o quanto da sua vida foi construída para evitar julgamento, não para viver sua verdade. E não é sobre virar alguém antissocial, nem sobre eu não ligo para ninguém. Isso é outra máscara. A questão aqui é perceber o quanto do seu comportamento é realmente escolha e o quanto é reação ao mundo. Quando você vive muito tempo tentando atender expectativas, você começa a se perder de si. É como estar sempre atuando, sempre no palco, sempre preocupado com o que a plateia pensa. E aí, quando finalmente está sozinho, não sabe mais quem é fora do papel. Essa pergunta, quem você seria se ninguém estivesse olhando, serve justamente para desmontar esse automático. Ela escancara o quanto você molda sua vida ao redor de aprovação, medo de rejeição ou simples hábito. E o mais importante, ela te lembra que existe uma versão sua que talvez esteja adormecida. Uma versão mais espontânea, mais honesta, mais leve. Uma versão que não precisa pedir permissão para existir. Responder essa pergunta não te dá uma resposta imediata, mas te dá um caminho, um jeito de começar a recuperar partes de você que ficaram escondidas para caber no mundo. No fundo, a pergunta não é quem você é para os outros. É quem você é quando finalmente pode ser você. Pergunta 3. Qual verdade sobre você mesmo você evita porque sabe que mudaria tudo? Essa pergunta é pesada porque mexe com algo que a gente consegue esconder dos outros, mas quase nunca consegue esconder de si mesmo. Todo mundo tem alguma verdade incômoda que fica ali, parada num canto da mente, esperando o reconhecimento. E você sabe exatamente qual é. Não é falta de clareza. É falta de coragem para encarar o impacto que essa verdade teria na sua vida. Pensa nas situações que você vive hoje. Talvez exista uma relação que você insiste em manter, mas lá no fundo sabe que já passou do prazo. Só que admitir isso significa lidar com consequência. Término, desapego, mudança de rotina, enfrentar a solidão.
Então você empurra a realidade para frente, se convence de que não é tão ruim assim, e vai vivendo no quase. Ou pode ser o contrário. Talvez você esteja com alguém, mas sabe que não está entregando tudo. Sabe que não ama do jeito que deveria, ou que não está presente como gostaria. E admitir essa verdade significaria assumir responsabilidade. Talvez machucar alguém. Talvez abrir mão de uma estabilidade que você usa como segurança emocional. É muito mais fácil não tocar no assunto, principalmente se tudo parece ok por fora. No trabalho, isso acontece o tempo todo. Tem gente que sabe que está no lugar errado há anos, mas evita olhar para essa verdade porque ela exige movimento. Exige estudar algo novo, mudar de área, enfrentar o medo de não ser tão bom quanto imaginava. Exige admitir que aquele sonho antigo já não faz sentido ou que a vida mudou. Então a pessoa fica ali, presa na rotina, repetindo as mesmas tarefas, reclamando dos mesmos problemas, porque é menos assustador do que encarar a verdade que poderia virar a vida de cabeça para baixo. E existe também a verdade interna, aquela que não tem a ver com comportamento, mas com identidade. Pode ser que você tenha um talento que sempre evitou porque se realmente investisse nele, as pessoas começariam a esperar mais de você. Pode ser que você se ache incapaz de certas coisas, mas evite admitir porque isso te obriga a parar de se colocar para baixo. Pode ser que exista uma insegurança profunda que você esconde até de você mesmo, porque encarar isso mexe com autoestima, com história, com feridas antigas. Mas, de todos os tipos de verdade, existe uma que pesa mais. A verdade sobre quem você já deixou de ser. Tem gente que percebe que não é mais aquela pessoa que sonhava grande, que se arriscava, que acreditava nas próprias ideias. Mas encarar isso significa admitir que o tempo passou, que escolhas foram feitas, que algumas oportunidades já não existem mais. E enxergar isso dói. Dói tanto que muita gente prefere viver como se nada tivesse mudado. Por isso essa pergunta é tão impactante, porque ela não está pedindo que você procure verdades novas. Ela está pedindo que você encare as que você já conhece, mas evita. Aquelas que você empurra com desculpas, distrações, justificativas prontas. E sempre tem uma justificativa, né? Não é o momento. Depois eu vejo isso. Isso vai passar. Eu não tô pronto. Mas a verdade continua ali. E quanto mais você foge dela, maior ela fica. O mais curioso é que essas verdades evitadas quase sempre apontam para o mesmo lugar. Mudança. E mudança dá medo, claro. Só que viver uma vida construída em cima de negação também tem um custo. E geralmente esse custo aparece na forma de ansiedade, estresse, irritação, sensação de estar travado, sufocado ou deslocado da própria vida. A verdade que você evita é, na maioria das vezes, o ponto exato onde algo precisa ser ajustado. E quando você finalmente encara, a vida não desmorona, ela reorganiza. Sim, dá trabalho. Sim, pode doer, mas também abre espaço para uma vida mais honesta, mais alinhada com o que você realmente sente, pensa e deseja. Então, quando você se pergunta, qual verdade sobre mim eu estou evitando? Prepare-se para respostas desconfortáveis, mas também prepare-se para perceber que essa verdade talvez seja justamente o que falta para destravar o próximo capítulo da sua vida. No fim, encarar a verdade não destrói você. Destrói apenas as ilusões que te mantinham parado. Pergunta 4. O que você continua adiando, sabendo que está te custando caro? Todo mundo tem algo que vive empurrando com a barriga. Algo que você sabe que precisa resolver, mudar, encerrar ou começar. Mas não faz. Não porque esquece, e sim porque adiar parece menos doloroso do que encarar. Só que o tempo cobra juros. E no fim, o preço que você paga por esse adiamento é muito maior do que imagina. Pensa nas coisas simples do dia a dia. Você sabe que precisa marcar aquele exame, resolver aquele documento, arrumar aquela gaveta que vira um caos mental toda vez que você abre. Não são tarefas enormes, mas você vai deixando para amanhã, no fim de semana, quando sobrar tempo. E a verdade é que nunca sobra. O problema não é a tarefa em si, é o desconforto de começar. Mas enquanto você adia, o incômodo fica ali, ocupando espaço mental, gastando sua energia. Agora pensa nas coisas maiores. Talvez exista uma conversa que você precisa ter. Uma conversa que pode mudar a relação com alguém. Pode ser pedir desculpas, pode ser impor um limite,
Pode ser dizer que algo te machuca. Você sabe que essa conversa vai limpar o ar, mas adia porque tem medo da reação, do conflito, do desconforto. Só que, enquanto você adia, a relação se desgasta, cria ressentimento, cria distância. O preço fica maior. No trabalho, é parecido. Tem gente que sabe que precisa atualizar o currículo, buscar novas oportunidades, aprender algo novo, dizer não para certas demandas. Mas adia porque mudar dá medo. Buscar algo novo dá trabalho. Assumir responsabilidade cansa. Então você vai ficando. E cada mês que passa você sente mais cansaço, mais frustração, mais sensação de desperdiçar seu potencial. Esse é um dos custos mais altos de todos. O custo de viver abaixo do que você poderia viver. Existe também aquilo que você sabe que precisa abandonar. Um hábito que te faz mal. Um ciclo que se repete. Uma pessoa que você mantém por apego ou costume. Você sente que aquilo te drena, te atrasa, te desgasta. Mas mesmo assim, você adia a decisão de soltar. Adia porque desapegar dói, porque mexe em rotina, porque exige coragem. Só que, enquanto você se enrola, aquilo continua te corroendo por dentro. E às vezes o que você está adiando não é abandonar, é começar. Começar um projeto, um estudo, um cuidado com você mesmo. Qualquer coisa que você sabe que te faria bem. Mas você espera o dia certo, o momento ideal. Como se esse dia viesse com um alerta no celular. Ele não vem. O momento perfeito não existe. Existe o agora, que você vai empurrando para depois. É interessante perceber que a mente sempre tenta justificar o adiamento. Eu funciono melhor sob pressão. Depois resolvo isso. Não é tão urgente. Quando eu tiver mais tempo, faço. Mas lá no fundo você sabe. Está se enganando para não enfrentar algo que exige energia emocional. A real é que tudo o que você adia continua te cobrando em silêncio. Cobre na forma de ansiedade. Cobre na forma de culpa. Cobre na forma de peso mental. Cobre na forma de noites mal dormidas. Cobre na forma de oportunidades perdidas. E quase sempre, quando você finalmente faz o que estava adiando, você percebe que a tarefa era muito menor do que o medo que você criou ao redor dela. O alívio é imediato, a pressão some, a vida anda um pouco mais leve. E aí você percebe que não era sobre falta de tempo, era sobre enfrentar algo interno. Por isso essa pergunta é tão poderosa. O que você continua adiando? Sabendo que te custa caro, ela te obriga a olhar para o impacto real. Te mostra que o preço da fuga é sempre maior que o da ação. E te lembra que nada muda enquanto você não encara. No fim das contas, enfrentar o que você adia não resolve só um problema prático. Resolve um acúmulo emocional. E quando você finalmente escolhe agir, a vida destrava de um jeito que você nem lembrava que era possível. Pergunta 5. Do que você precisa abrir mão para finalmente chegar onde quer? Essa pergunta dói, porque todo mundo fala sobre metas, sonhos, objetivos, mas quase ninguém fala do preço. Todo mundo gosta da ideia de conquistar algo, mas poucos estão realmente dispostos a deixar algo para trás. E no fundo, é isso que separa quem avança de quem estaciona. A coragem de abrir mão. Às vezes, o que você precisa abandonar não é algo grande. Começa nas pequenas coisas que roubam sua energia todos os dias. Pensa no tempo desperdiçado com hábitos que você já sabe que não te levam a lugar nenhum. Rolar o feed por horas. Aceitar convites que você não quer. Dizer sim para tudo porque não quer parecer rude. São atitudes que parecem inofensivas, mas que te arrancam um pedaço de atenção, concentração e tranquilidade. Abrir mão disso não é uma perda, é um resgate. Tem também o apego a versões antigas de você mesmo. Aquela imagem do passado que você insiste em sustentar porque tem medo de crescer e perder quem você era. Só que você já não cabe mais nas roupas emocionais de 2 anos atrás. E se você tenta caber, a vida aperta. É a pessoa que continua tentando ser legal o tempo todo, mesmo quando isso custa saúde mental. É quem insiste em ser o resolvedor de tudo, mesmo quando está exausto. É quem tenta manter o mesmo estilo de vida de antes, mesmo sabendo que precisa evoluir. E aí surge a pergunta: quantas oportunidades você deixa escapar porque tenta proteger uma versão sua que já está ultrapassada? Às vezes, o que você precisa abrir mão é uma rotina que te mantém preso. Aquela agenda cheia de obrigações que você nunca questionou. O costume de começar tudo ao mesmo tempo e não terminar nada.
O hábito de fazer o que é urgente e jamais o que é importante. A verdade é que, se você não tiver coragem de reorganizar sua vida vai continuar te organizando. E na maior parte das vezes, do jeito errado. E tem também o mais difícil: abrir mão de pessoas. Não porque você não gosta delas, mas porque algumas relações simplesmente não acompanham o seu crescimento. Pode ser alguém que te desmotiva sempre que você tenta mudar. Pode ser alguém que faz questão de diminuir seus objetivos para que você não supere o nível de conforto dela. Ou pode ser alguém que você mantém por culpa, costume ou medo da solidão. Só que você não evolui em ambientes que te puxam para trás. E talvez o que falta para você chegar onde quer seja justamente se afastar do que te mantém menor. Outra coisa que prende muita gente é abrir mão de desculpas. E essa, sinceramente, é uma das renúncias mais libertadoras. Porque enquanto você se apoia no não tenho tempo, não tenho apoio, não sei por onde começar, você até alivia a culpa, mas também estaciona a própria vida. Trocar desculpas por responsabilidade dói no início, mas abre caminho para uma força que você nem imaginava ter. E aí chegamos no ponto central. Ninguém chega em um lugar novo levando tudo o que tem hoje. Para entrar em uma fase nova, você sempre precisa deixar algo na porta. Seja um hábito, uma pessoa, uma crença, uma desculpa, um papel social, um comportamento automático. Crescimento é troca. O que você quer ganhar está diretamente ligado ao que você está disposto a soltar. Se você observar as pessoas que conquistaram algo significativo, todas têm um ponto em comum. Em algum momento, elas abriram mão de algo que amavam, por algo que precisavam. E não é sacrifício cego, é discernimento. É entender que liberdade não é fazer tudo o que você quer. Liberdade é ter foco o suficiente para escolher o que realmente importa. A pergunta é: o que está ocupando o espaço da vida que você quer viver? Porque se você não abrir mão do que já sabe que não te serve, você vai continuar batendo no mesmo teto, repetindo o mesmo ciclo, vivendo a mesma vida. No fim, abrir mão não é sobre perder, é sobre criar espaço. Espaço para a pessoa que você quer ser. Espaço para a vida que você quer construir. Espaço para os caminhos que você ainda não teve coragem de trilhar. E quando você finalmente faz isso, algo incrível acontece. A vida começa a se mover. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais leve. No final de tudo, essas perguntas têm uma coisa em comum. Elas pedem coragem. Mas não aquela coragem heróica dos filmes. Eu tô falando da coragem real. Aquela que a gente precisa ter quando fecha a porta, quando ninguém vê, quando a vida aperta e você percebe que continuar do mesmo jeito custa caro demais. E sim, é importante reconhecer uma coisa que muita gente ignora. Tem gente que carrega peso que não escolheu. Tem gente que foi moldada por traumas, por ambientes difíceis, por relações complicadas, por expectativas que ninguém deveria ter colocado sobre ela. Não é frescura, não é vitimismo, não é falta de força. É história, é ferida, é parte da psique de verdade. Mas existe uma linha muito delicada entre entender a própria dor e ficar preso nela sem perceber. E é aí que essa conclusão entra. A vida não cobra que você supere tudo de forma perfeita. Ela não exige que você ignore o que te machucou. Mas em algum momento, ela vai colocar você diante de uma escolha. Continuar vivendo a partir do que aconteceu com você ou começar a viver a partir do que você decide agora. E essa escolha ninguém pode fazer por você. A verdade é que a gente se acostuma com o automático. Se acostuma com a rotina que não faz sentido, com relações que não fortalecem, com versões nossas que já passaram do prazo, com limites que a gente mesmo mantém por medo de ir além. E quando isso vira hábito, fica fácil acreditar que é assim mesmo. Mas não é. Ou melhor, não precisa ser. Aqui vai a provocação mais honesta dessa série. Se você sabe que algo te incomoda, por que ainda está vivendo como se não soubesse? Você já percebeu suas dores, seus padrões, seus vazios, suas repetições? Já sentiu aquele desconforto interno que aparece quando a vida te mostra que tem algo errado? Só que perceber não muda nada sem ação. E ação nenhuma acontece enquanto você espera a coragem aparecer como mágica. A coragem não vem antes, ela vem durante. Ela nasce no meio do medo, da dúvida, do incômodo. E todas essas perguntas servem para isso, para te lembrar do que você tem evitado, para iluminar os pontos cegos,
para mostrar que existe uma vida possível além da vida que você se acostumou a tolerar. Não é sobre culpar o passado, é sobre não deixar que ele escreva o futuro inteiro. E no final, tudo se resume a uma decisão simples, mas poderosa. Você continua vivendo como sempre viveu, ou decide criar uma vida que faça sentido para você, não para os outros? Porque uma coisa é certa: a vida não muda só porque você quer. Ela muda porque você se movimenta. E se você tiver a coragem de responder sinceramente a essas perguntas, de verdade, sem máscaras, sem desculpas, com respeito pela sua própria história, você vai perceber que o primeiro passo sempre esteve ao seu alcance. A pergunta agora é: vai continuar esperando ou vai assumir o controle?